Bom dia, bom dia. Vamos lá fazer a leitura de mercado. Hoje, dia 7/8 de 2025. Aqui eu tô com o BRA, o BRA 50, que é o índice brasileiro. Aqui eu quero mostrar uma coisa que eu acho muito interessante quando a gente fala de mercado de bolsa, na verdade, né? De índice, na verdade, que geralmente a gente tem uma facilidade de visualizar quando a gente vai para um movimento muito longo. Aqui eu estou tendo mais ou menos alguns meses, certo? Desde abril. Então aqui, ó, isso aqui aconteceu em abril. E aonde que ele está hoje, tá vendo? Então, se a gente for parar para pensar, o movimento que fez em julho, aproximadamente dia 22 de julho, que foi essa ignição, e aqui fazer o cumprimento desse espaço que tem aqui, ó, né, que é daqui, a gente visualiza que ele concluiu e, e já acabou. Só que ele não fez o rompimento do suporte. Esse suporte aqui está muito grande, está muito forte esse suporte. Eu tenho duas linhas aqui, então está forte. E ele só iria concluir se essa barra aqui, ó, tivesse feito um movimento um pouco mais forte de venda e feito por a quebra desse suporte. E ele nem testou. Então, se ele não teve teste, a gente entende que aqui tem força compradora que impulsiona para cima. De fato, impulsiona, né? Porque aqui a gente viu que impulsionou uma perna muito saudável. E se a gente for concluir, no mês, tudo isso aqui, ó, é pullback. Aqui tem uma tentativa, né? Dessa ignição, dessa perna. Só que essa tentativa aqui pode ter sido... falhou, né? Ela falhou, ó. Ela fez o desenvolvimento, aí falha aqui. Aqui, na verdade, não é falha, né? Aqui é pullback ainda. Essa ignição aqui, ó, ela falhou. Ela fez a ignição, trava e desenvolve. Para comer essa perna. Enfim, foi fechado. Aqui fez, então, desse ponto aqui, ele já tinha feito lá atrás um pullback mais forte, porém ele não foi bem sucedido, porque ele não quebrou essa mínima. E aí, quando ele faz essa ignição para baixo, ao invés de fazer uma ignição para cima, ele demonstra que ainda ele quer fazer a força ainda negativa, certo? Aí tem outra ponta também. Aqui também tem uma estruturação. Eu não fiz a marcação, porque eu acho que o VL ou essa perna aqui, ela está mais forte. Então, eu acredito que aqui, no caso, ele fez a volta, e aí esse aqui é pullback de baixa, ó, para fazer a continuação, tanto é que quando ele abre uma venda, ele abre a venda com força, ó. E aí ele cumpre e acaba. Aí é que ele iria fazer outro pullback para continuar a cair, só que daí a gente eu já falei aqui, né, que ele não desenvolveu nada, então se ele não desenvolveu nada aqui, ele quer falar para mim que esse pullback falhou, tá? Então aqui a gente tem uma falha de continuação, e aí ele começa a ter porrada para cima, ó, porrada para cima, porrada para cima e porrada para cima. O que ele fez agora? Então, voltando para o contexto do dia, né? Eu estou olhando o H4, não sei se dá para ver, mas eu estou olhando o H4, que é 4 horas de cada barra. E eu também estou vendo aqui no gringo, tá? Isso aqui é a leitura na plataforma gringa. Então, eu estou tendo a leitura com o que o gringo visualiza. Eu gosto de fazer as marcações no que o gringo visualiza, porque quando a gente começa a falar de ajuste, o ajuste aqui acaba sendo um pouquinho mais forte.
Ele se ajusta e aí ele não faz gap, como na Bolsa Brasileira faz os gaps, uns gaps absurdos, e aí depois você vê que ele parece que nem tem histórico, aqueles gap. Mas enfim, então aqui a gente teve 1, 2, 3 forças compradoras. Esse daqui foi a última que ele teve, que respeitou o topo anterior. Então a gente teve tá vendo, ó? Tivemos uma aqui, ó. Esse aqui ele não respeitou. Deveria ter respeitado o topo anterior. Nem fechou, na verdade, né? Mas foi uma IG. Esse aqui ele não respeitou também aqui, ó, o topo anterior. Ó, fechou para baixo. Aqui fechou para baixo. E aí ele fez outro movimento, só que esse aqui fechou para cima. Certo? E aí ele fez uma ignição muito bonita. E ele está desenvolvendo o pullback. Então hoje, o dia de ontem, ele fez ignição com pullback. Que é muito importante essa similaridade. Porque, ó, se ele faz uma IG, certo? Ó, ele fez uma IG que respeitou o topo anterior. Fez de novo. E está respeitando. Aqui, na verdade, ele está respeitando essa minha linha aqui, né? Que é um H4 que eu tenho marcado. Ou um diário. Eu preciso dar uma visualizada, mas eu não vou trocar agora. Então, esse movimento aqui é um pullback muito forte. Qual que é o contexto do dia? Acima daqui ainda é força compradora, mas, como ele fez o pullback, ele pode sim desenvolver esse pullback aqui, ó. Até aqui. Certo? Ele destrói essa ignição se a gente começar a ter no H4 uma barra vermelha assim, ou aqui para baixo, né? E é isso. Então, visualizar hoje seria onde vai ser a abertura, aqui no gringo, ficar atento com esse pullback de alta, né, um PBA aqui, um pullback de alta que ainda é força compradora, e ver o que ele vai fazer aqui. A abertura aqui já vai falar muito sobre isso, tá? Os gaps aqui no gringo é pouco, ó, eles são muito pequenos, eles falam muito sobre, eles falam muito sobre o que está acontecendo no mercado. Então a gente vai esperar a bolsa abrir e ver o que acontece. Essa seria a leitura do índice Brasil. E, ok, vamos só passar rapidinho um olho no dólar, que aqui o dólar ele é chamado de MINDOL 7,25. Vou colocar na H4 aqui também. Ó. Então aqui a gente tem um suporte muito forte, ó, muito forte. Ele concluiu ontem esse suporte, ó, concluiu, não fechou dentro dele, tá? Aqui tem, ó, aí a continuação dessa barra aqui, dessa IG. Isso aqui é muito interessante, porque foi muito forte, tá? E ele segurou bem, ó, na IG, ó, ele tá segurando bem. Tentou fazer o movimento. Deixa eu tirar um negócio aqui. Ele tentou fazer o movimento. Aí, quando ele conseguiu fazer, só que ele não quebrou isso aqui, ó, ele toma uma porrada. Isso aqui foi notícia, tá? Aqui também, esse aqui foi notícia. Aqui foi notícia. Volta para dentro desse pullback aqui forte, mas ele já quebra o pullback e já faz uma ignição limpa. Então, ele fez a ignição, pullbackou e continuou. Ok? Então, agora, a gente tem uma leitura muito delicada aqui. O índice está mais fácil de leitura, porém o dólar está um pouquinho mais delicado, porque deveria ter fechado aqui para baixo, aqui dentro do suporte. Então, esse suporte, ele pode concluir que, como ele não foi fechado dentro, ele pode concluir que é o seguinte, ele pode fazer um pullback aqui, ó, para depois continuar. Dá para ver? Não sei se dá para ver. Ele pode fazer um pullback e depois continuar aqui, ó. Então, tem que ficar de olho, tá? Ele tem que quebrar isso aqui, ó. Tá? Ele tem que quebrar. Inclusive, vou até pôr
até pôr aqui, ó, porque ele tem que vir para cá. Então, a origem do movimento fluido aqui. Ok, seria isso a ideia de leitura do mercado a partir do dia 7 de agosto de 2025. A abertura dele vai ser muito precisa, porque ele pode abrir aqui e já querer fazer a conclusão do pullback. Ele pode abrir aqui e querer fazer ainda a continuação. Mas é isso, a leitura é essa. Bom dia a todos e seguimos.